nessa tarefa 10 aqui é o seguinte. Para a gente poder fazer o processo de compilação, que a compilação é transformar texto, que é uma codificação de uma linguagem de programação qualquer. A gente tem que ter um compilador. O que é basicamente isso? Ele interpreta esse texto, é um idioma, né? Como se fosse um idioma, é uma linguagem, interpreta esse texto e gera um código que pode ser executado no sistema operacional. Tá tranquilo isso para todos, pessoal, esse procedimento de gerar código executável? Isso é visto em sistemas operacionais, né? Mas lembrando que a gente está aqui numa turma heterogênea, né? Tem alguns que realizaram essa disciplina, outros não. Alguns têm conhecimento, né, de trabalhar na área, outros estão vendo pela primeira vez. Se entendem isso? Que a gente sai de uma linguagem. Que linguagem existem? Quais as linguagens mais comuns? No mundo Unix, a linguagem mais comum é a linguagem C ou C++. Certo? Ou saiu mal aí? É C ou C++. Isso é uma linguagem. Como é português, como é alemão, como é, sei lá, russo. É uma linguagem. São instruções que, se nós olharmos só o código, é texto. É um texto. Posso pegar o bloco de notas e fazer um programa todo ali? Pode. Certo? Não tem problema nenhum. Agora, como é que eu saio desse texto e gero um aplicativo para me rodar? Para me executar ele no sistema operacional, Windows ou Linux, o que for. Eu preciso de um cara chamado compilador. O que faz esse cara? Interpreta essa linguagem e gera código. Onde é que fica esse compilador? Fica nesses caras aqui, ó. Esse conjunto de pacotes aqui, no caso do Debian, e esse conjunto aqui, ó, no caso do CentOS, isso aqui é um grupo, vamos pensar assim, é um grupo de pacotes. Então não é um pacote apenas, não é só o compilador. O compilador precisa de um monte de outros utilitários. Precisa de um monte de outros caras para ajudar a fazer essa geração de código. E eles estão incluídos nesses dois caras aqui. Todas as ferramentas possíveis? Não. Nós vamos ver depois que tem várias bibliotecas, certo? No caso do Debian, aparece como assim, pacotes com esse nome. Alguma coisa dev, de development, né? De desenvolvimento, que devem ser instaladas no sistema operacional para poder gerar código. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Sobre esse conceito aqui, tá? Conceitualmente falando. Isso é o básico, é o fundamental de sistemas operacionais, certo? Todo mundo entende dessa forma aí? Vamos lá, pessoal. Aqui é para a gente tirar dúvida, a gente tem que aproveitar os momentos síncronos aqui. Se vocês não se manifestam e depois não me entregam os roteiros, eu não sei, cara, como é que eu posso ajudar vocês, certo? Então, esse é o momento da gente ter dúvidas aqui. Lembrando, né? Lembrando, a gente está fazendo aqui uma parte, digamos assim, uma simplificada desse mundo aqui de compilação, né? Isso aqui tem muito mais coisas envolvidas. A gente não está criando código, entendo? A gente não está criando código. Beleza, John? Vamos dar uma olhada aí, tá? A gente não está criando código. Criar código é desenvolvimento, certo? Então, aí, o que um, um, um aluno da área de desenvolvimento de sistemas faz? Ele tem que fazer o procedimento de compilação? Tem que fazer, certo? Mas ele tem que, na realidade, fazer a criação do código, né? Ele tem que criar
um algoritmo, ele tem que criar um procedimento e transformar isso aí em código. Certo? Mas tá bem, Alessandro. Mas tu entendeu conceitualmente como é a coisa, certo? Tu vai pegar a partir de uma linguagem de programação, que é como se fosse um idioma, tu vai montar uma sequência lógica de execução, isso é tudo texto. A partir daí, quando eu quiser gerar um código que possa ser executado, né? Que possa ser executado, eu quero clicar 2 vezes e abrir uma janela no Windows e usar um jogo. Bom, tem que estar isso previamente realizado, mas tem que ter um procedimento para dizer para o sistema operacional como funcionar. Como funciona aquela aplicação, como é que ela pode ser executada. O que é executar, né? É colocar em memória para essa aplicação poder interagir com o hardware e receber a CPU para poder avançar. Certo? Muito bem. Então, assim, ó, uma das dúvidas foi do Johnny ali. Não consigo instalar esses caras. Primeira coisa a se certificar aqui é o seguinte, né? A gente está usando Debian 11 e CentOS 8, beleza? Esses caras aqui, eu não me recordo desde quando, tá? Tem esse grupo aqui, Build Essential, certo? Esse Development Tools, veja que a instalação no CentOS não é yum install, é group install. O que é esse group install? Eu quero instalar o CentOS como um desktop, modo gráfico. Existe um grupo de instalação que é desktop. O que faz esse grupo? Ele chama dezenas de outros pacotes, certo? Chama dezenas de outros pacotes para poder instalar um sistema de desktop, né? Modo gráfico. É isso que eles fazem. Então, assim, ó, a dúvida ele não baixa. Muito bem. Então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Qual é a sequência aqui? A primeira coisa a fazer, caso Debian, tá? Seria um apt update. Certo? Primeira coisa. A segunda coisa é verificar se tem rede. Certo? Acredito que sim, né? Se foram feitos os outros procedimentos, provavelmente tem. Outra coisa a verificar. A versão do Debian é a 11? Beleza. Então tá. Então vou fazer ela aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou fazer um procedimento esse aqui, certo? Inicial de montar o ambiente, certo? Vou montar só o ambiente aqui para a gente poder executar os comandos, né? O que vai acontecer no meu caso? No meu caso, eu não vou ter o resultado de instalação, porque, deixa eu botar aqui, ó, porque eu já instalei, certo? Só por isso. Não, é assim, ó. Vamos lá. Isso, é que assim, ó, o que acontece, tá? Vamos pegar um caso aqui. Uma das coisas a verificar, que pode ser importante, é o seguinte, ó. Quando vocês suspendem as máquinas, certo? Não deve estar acontecendo nessas distribuições mais novas. Confiram aqui também, tá? A questão da data, certo? Confira a data aqui. Por quê? Às vezes tu suspende a máquina, suspende a VM. Quando tu liga, ela vai pegar o horário de quando tu parou, certo? Nesse caso não é o que está acontecendo. Então a primeira coisa a fazer é isso aqui, ó. O que é o update? O que ele está fazendo aqui? Ele está atualizando a partir dos repositórios, que são essas URLs aqui que estão rolando aqui, né? Veja que já tem até, inclusive, versões aqui, ó, do Debian 11. Então, esse meu Debian aqui, como é que eu sei qual é?
A gente pode usar esse arquivo aqui, ó, Debian version. Ó, eu estou na 2.11.4. Quem está com o Debian aí, confiram. Qual é a versão que vocês estão aí, por favor? Coloque no chat. Eu não me lembro de ter feito uma atualização aí, certo? Talvez eu tenha, na instalação, quando eu fiz, já que a gente instala na rede, né? A gente instala de um repositório, ele pegou 11.4. Pode ser que vocês tenham já uma versão mais nova, já tem 11.5. Certo? Se vocês instalaram naquela época que eu deixei os vídeos ali, deve ser 11.4, tá? Bom, então, até aqui, beleza. Como é que a gente vai ver se a gente tem esse pacote aí mesmo? Build Essential. Vamos procurar ele aqui, ó. Ó, por exemplo, do Igor já está 11.5. Ó, Build Essential. Tá aqui, ó. Então, o que ele diz aqui, ó? É uma lista de pacotes. Certo? Isso aqui é uma lista de pacotes. Então, não é um pacote único. Vamos lá. Vamos lá. Install, build. Não fez nada, né? Por quê? Porque eu já instalei. Ok? Vou mostrar para vocês agora, no caso do CentOS. Então, no caso do CentOS, o que vai acontecer? Eu quero listar pacotes. Certo? Olha só, a diferença está assim, ó. Isso é uma coisa de distribuição, tá? Então é aquela história assim, ó. Ah, eu só sei utilizar o Debian. Pô, agora me apareceu um servidor CentOS. Bah, agora não sei me virar. Não sei como é que eu faço. Cara, não faço isso com vocês, entende? Vocês vão perder oportunidades dessa forma. Por que eu estou mostrando CentOS e Debian? Porque são as principais famílias de distribuições. Grande parte das distribuições são baseadas em Debian e a outra grande parte baseadas no Red Hat. Eu não estou usando o Red Hat aqui, porque o Red Hat tem licença, certo? Mas poderia ser o Fedora, que é a versão gratuita aí do Red Hat. Ou o CentOS. Ok? Por que eu estou mostrando o CentOS para vocês? Porque do ponto de vista corporativo, estou falando do mundo real, certo? Não estou falando do mundo didático aqui, não é isso. Mundo real. Quem precisa usar, por algum motivo, sistemas que devam rodar na família Red Hat e não querem investir nas licenças de suporte da Red Hat, normalmente opta pelo CentOS. Certo? Essa que é a ideia. Outro motivo, aí é meio pessoal, certo? Eu já tinha comentado para vocês aqui, eu uso todo dia Debian. É o que eu mais uso, certo? Pensando do ponto de vista profissional. Mas eu usei o Red Hat desde a versão 4, ok? Não é essa versão agora 4. Red Hat mudou depois para Enterprise Server, mudou de série, ok? Mas isso aí é meados de 1996, por aí. Então, já mudou muito, né? Já mudou muito isso aí. Mas tem essas diferenças. E uma delas é essa aqui. Quando tu vai usar grupos, tu tem esse outro cara aqui, ó. Lembra que nós vimos o UnList? Esse é o Group List. Então, se tu botar Group na frente, o que acontece? Tu vai ter como se fossem listas de pacotes que instalam um conjunto de pacotes. E normalmente tem nomes mais sugestivos. Claro, estão nomes em inglês aqui, certo? Tipo, eu quero um servidor de páginas. Cara, eu não sei os pacotes que são um servidor de páginas. Mas vocês vão ver que tem um grupo aqui chamado Web Server. Outro, tem um pacote aqui chamado Desktop.
outro chamado virtualizador, e por aí vai. O que está acontecendo agora aqui é o mesmo efeito daquele apt update. Isso aí, Johnny. Agora é o que está se fazendo aqui. Por que ele faz isso? Para pegar as versões dos pacotes atualizados. Essa aqui é a ideia. Então, ele está baixando os pacotes aqui? Não, ele não está baixando os pacotes. Ele está fazendo o download do tipo o índice dos pacotes, a descrição deles. Até porque não baixaria os pacotes todos com 21 MB, coisa do tipo assim, né? Então, aqui é simplesmente a lista. E depois, já que eu pedi a lista aqui, né? Eu dei um group list, vai me listar quais estão disponíveis. Que não são muitos, né? Não são muitos desses pacotes, porque eles são grupos. Então vamos ver aqui, ó, o que vai ter disponível para a gente poder instalar aqui. Só porque eu falei vai demorar. Tá bom. Tá. Deixa ele baixando, depois a gente volta para cá, porque a gente vai ter que fazer agora. Bom, isso aí vai acontecer, certo? Então, quando vocês fizerem uma instalação, façam isso antes. Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, em vez de fazer a compilação do VI Tetris, eu vou pegar esse atop aí. Tá? Eu nem sei, olha só, eu nem sei se esse cara aqui vai realmente compilar somente com os pacotes que tem disponíveis. Certo? Então, vamos lá. Vamos baixar ele aqui. Aí assim, ó, como é que eu baixo um negócio desse aí do Git? Certo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente pode fazer assim. Mas não tem o Git, ó. Vamos lá. Boa. Falando, isso aqui é improviso, certo? Tá pra cá. Isso aqui é improviso. O que eu fiz, ó? Eu peguei o que aponta para o projeto que é o código-fonte. Poderia ter baixado um zip aqui, né? Beleza. Só que aí o que aconteceu? Fui executar o git. Poderia usar o wget para baixar aquele zip, né? Mas eu vou usar o git. O que é o git? O git é uma ferramenta, pessoal, muito usada, certo? Para fazer gerenciamento, vamos pensar assim, de código-fonte. Não só disso, né? Pode ser de configurações e tudo mais. Mas normalmente são os projetos código-fonte hoje que utilizam esse cara. O que é o clone? Eu vou baixar a estrutura do código-fonte. Mas eu não tenho esse git, ó. Eu não tenho esse utilitário aqui. Como é que eu instalo esse utilitário? Como é que eu instalo esse cara aí? Eu quero instalar o git. Como é que é o nome do pacote desse cara aí? E agora? Procurar no Google? Como é que eu faço? Vou chutar aqui assim, por exemplo. apt install git. É isso? Então tá, chutamos então. Ó, apareceu alguma coisa aqui. Beleza? Já percebam, né? Ele sugeriu aqui, ó, vários pacotes que tem git, ó. Sugeriu vários aqui, ó. E tá dizendo o seguinte, ó, esses caras aqui, ó, vão ser instalados. O git, o manual dele e uma biblioteca. Certo? Então, vamos lá. Vou confirmar a instalação. Vamos embora. Aí um detalhe em relação à prática. Como é que eu verifico? E alguns não colocaram nos roteiros, cara. Assim, ó, a gente tem que perceber isso assim, ó. Instalei o Git. Tá aí.
Como é que eu testo se ele está funcionando ou não? Como é que eu sei se tá, realmente instalou o que eu queria? Teste básico. Exato, olha aqui. Mas assim, ó, é uma boa chegar e rodar esse cara, eu não sei o que ele faz. Vamos dizer que o Git apagasse todos meus arquivos aqui nesse diretório. Não é uma boa, né? O que eu poderia fazer aqui para rodar esse cara sem executar ele realmente? Sabe? Quero comprovar se esse cara está instalado ou não. Dica. Usem isso aqui, ó. Pode ser também, Johnny. Pode ser. Poderia fazer isso aqui, né? Dá um dpkg aqui, dá um grep git. Tá aqui instalado, ó. Mas estou dizendo assim, ó, eu vou executar ele aqui. Vou tentar rodar ele. Como o Williams falou aí. Mas olha aqui. Faço isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? O que é esse menos menos help? Isso tem basicamente em todos os utilitários, linha de comando em Linux. Mostra ajuda, né? Mostra como usar, certo? Aí tu confere, esse cara mesmo. E aqui tem, ó, como fazer um clone de um repositório. O que eu lá do código-fonte do Atop. Então tá. Agora vamos lá, ó. Vamos baixar esse cara então. Ó, feito. Fez o clone, que é basicamente copiar a estrutura do projeto do código-fonte desse Atop. Muito bem. Vou entrar aqui. O que são esses arquivos, né? O que é esse monte de arquivos aqui? .c, .h e etc. Vamos abrir um deles aqui. Isso aqui é o código-fonte. Isso aqui são comentários. Estão mostrando as revisões, né? Que tiveram esse código aqui. Quem é o desenvolvedor. E aí que é o código. Que aqui, na verdade, são os cabeçalhos, né? Mas aqui é a execução. Então, isso aqui são todos os procedimentos que vão estar disponíveis quando a gente executar o Atop. Agora, eu consigo rodar isso aqui? Isso aqui é texto. Eu posso vir aqui e escrever abacaxi. Ó. Se eu mandar compilar isso aqui, vai dar um erro, porque abacaxi não quer dizer nada nessa linguagem de programação aqui. Tranquilo até aqui? Aí, como é que eu aprendo essas coisas tudo aqui? Ó? Como é que eu vejo isso aqui? Bom, isso aqui é como se fosse uma linguagem falada, escrita. Tem um dicionário, tem expressões, tem conjunções, tem advérbio. A mesma coisa. Não, na verdade, isso aqui não. Isso aqui eu não sei o que é. Certo? Teria que olhar. Ó. Aqui está verificando se a sintaxe de uma string relativa a tempo é especificada como dessa forma ou dessa forma. Então, esse código aqui, ó, esse código que tem aqui, é para verificar se o formato da hora é hora, dois pontos, minuto, ou não tem o dois pontos. Esse trecho aqui. Então, esse if o horário for desse formato, ou, isso aqui é um ou, for nesse formato, faz tal coisa. E assim vai. Isso é linguagem de programação, certo? Muito bem. Tá, não vou salvar aqui. Ok. Muito bem. Tá, mas aí, eu quero executar o Atop. Eu tenho que compilar. Como é que eu compilo? A gente tem que olhar esse arquivo aqui, ó. Que normalmente tem nos códigos que alguém fez. Isso aqui é um ser humano que fez, obviamente.
Vamos ver o que o cara diz aqui, ó. Tá aí o autor, Gerlof Langeveld. Beleza, tranquilo. Olha o que está dizendo aqui, ó. Dependências. Precisa dessa biblioteca aqui e dessa aqui, ó. Então, eu tenho que instalar esses pacotes aí, porque senão eu não vou conseguir compilar. Aí está dizendo aqui, ó, como é que se instala? Tem que dar esse comando aqui, ó, make install. O cara está te dizendo o que tem que fazer, certo? Ele está te dizendo o que tem que fazer. Isso aqui não acontece assim, ó, vou tirar da minha cabeça as coisas. Aquele padrãozinho que nós usamos ali, de configure, make install, é meio padrão. Mas depende, tem que olhar a documentação. Então, fundamental, cara, fundamental, né? É documentação. De quem? De quem fez? Do desenvolvedor. Isso vale para qualquer coisa, não é para compilar, para qualquer coisa. Ah, vou usar uma ferramenta que eu baixei da internet. Ah, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu. Para que serve esse botão aqui? Tu vai ficar a tarde inteira apertando aquele botão ali até descobrir. Não, é legal, eu acho tribom, mas tem mais o que fazer, né, cara? Quem tá te empregando ou se tu tá prestando um serviço, tu não vai ter esse tempo aí, cara. Muito bem. Vamos fazer aqui uma experiência, ó. Vou fazer um make aqui. Ó, make. Não vou botar make install, vou botar só make. O que vai acontecer aí, provavelmente? Erro. Por que deu erro? Que erro é esse aqui? O que dizia na documentação ali? Não tava falando um negócio que precisava de umas bibliotecas ali, ó? Zelib, não sei mais o que? Vamos ver, ó. Olha o que está dizendo aqui. Dependências. Instalar os seguintes pacotes para tornar possível o build, né, a construção, ou seja, a geração do executável da top. Eu instalei? Não instalei. O que acontece? Erro. Como é que eu instalo isso aqui? Não pelo seguinte, Williams, a gente não está usando pacote aqui. Isso aqui é o código fonte. Certo? Então tem que ter. Quando o cara, olha só, quando foi gerado o pacote, os caras tiveram que fazer esse procedimento que a gente está fazendo aqui. Aquele atop que a gente usa do pacote, ele já foi compilado. A gente está fazendo o processo anterior. E era essa visão que eu queria que vocês tivessem. Quando a gente usa pacotes, entendo que os pacotes eles são gerados dessa forma aqui. Nem é dessa forma, na realidade. Eles são compilados e depois são empacotados. Ainda tem um processo de empacotar. Para gerar esses arquivos aí, .rpm, .dpkg, certo? Bom, vamos instalar essa biblioteca então. São duas bibliotecas que estão faltando, né? Zlib e ncurses.devel. Então tá. Como é que a gente faz? Ó? Vou procurar aqui, ó. Search Zlib Devil. Existe isso? Vamos ver. Não tem. Vamos dar só Zlib. Ó, Zlib. Zlib, o que diz aqui? Ó, deve ser esse cara aqui então, ó. Aí começa a complicar, né? Pô, o cara não botou que era Zlib Dev e aqui é Zlib 1G. É brabo, né? Mas é isso aí. É assim que funciona. Vamos ver se é essa, né? Aí tu começa assim, ó. Mas que aí tu começa desse jeito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá bem, vamos instalar esse cara. Olha que legal isso aqui, ó. Beleza. Tá bem. Será que é essa versão mesmo? Vamos tentar compilar de novo. Vamos ver se vai passar daquele erro ali, né? Make. Passou. Não deu mais aquele erro, né? Agora tá dando esse erro aqui, ó. Curses.h. Vamos de novo da documentação. O que falta aqui? Ah, falta o ncurses
Devil. Ou esse nome aqui, né? Ah, nem tinha visto, ó. Tá aqui, ó. Olha ali, ó. Não li direito a documentação, ó. Tava aqui, ó. Zelib G1, 1G, né? Dev. Também pode ser esse cara. Esse aqui. Sabe por que eu tô mostrando isso pra vocês? Pode acontecer o seguinte. Tem uma biblioteca dessas aqui, ó. Que ela não tá disponível. O que tu tem que fazer? Tu tem que baixar a biblioteca e compilar ela também. Aí para compilar essa biblioteca precisa de outra biblioteca. Baixa, compila também. Aí começa. Aí vai uma tarde. Certo? E assim vai. Ok? Mas não vamos ser tão dramáticos, certo? Como eu falei, vocês vão usar 99% das vezes gerenciamento de pacotes. Mas aqui a gente não é usuário. Aqui o objetivo é que vocês sejam administradores. Certo? Vocês vão dar suporte nisso aqui. Vocês vão ter que se virar quando as coisas não forem funcionar da forma padrão. Vamos instalar esse cara então, ó. Ah, vou pegar aqui o nome dele direto aqui e vou dar-lhe. Vamos ver. O que acontece? Não tem. Que legal, começamos. Vamos bem, vamos bem. Não tem, é? Então tá. Vamos procurar assim então, ó. N cursos. Ó. Vamos achar um aqui com um nome bonito parecido. Vamos ver, tem que ser um lib alguma coisa, um dev alguma coisa. É o que a gente está procurando. Ó, libcurses. Ó, libcurses. Vamos dar uma olhada na documentação dos caras aqui, ó. Eles colocaram outra coisa, ó. Ah, pode ser esse aqui, ó. Muito bem. Detalhe ainda, né? A gente está usando isso aqui no Debian. Certo? Se a gente procurar, por exemplo, no CentOS, vamos ver se tem, ó. Vamos ver se terminou esse cara aqui. Vamos de volta para cá, tá? Os nomes não são exatamente esses. Tem mais essa aí também, tá bem? Então, vamos lá. Vamos instalar a biblioteca, então. Essa aqui. Ó, ok. Certo. Vamos de novo. Vamos tentar compilar esse cara. Vamos ver até onde vai, ó. O que se espera aqui? Que termine sem erros. Ok? Aparentemente terminou. Onde é que está o executável aqui? Cadê o arquivo atop para executar? Estão vendo aqui, ó? Olha o horário que ele foi gerado. Esse atop aqui, ó. Só esse cara aqui, ó. É o executável. Ok? Só que assim, ó. Por que o cara pede aqui? Por que ele pede aqui, ó? Para fazer make install. Por que isso aqui? Porque ele vai copiar esse atop e os arquivos de suporte para ele para os lugares corretos do sistema operacional para ele rodar. É isso que ele vai fazer. O que eu vou fazer agora é executar ele aqui mesmo. Ó, esse que a gente está rodando aqui é a versão que eu compilei. Então esse cara é esse aqui. Ó, foi gerado agora por nós. Entenderam isso aqui, pessoal? É assim que acontecia antes de ter gerenciamento de pacotes. Ainda é assim. Só que hoje alguém faz para nós. Mas em algum momento vocês vão precisar fazer esse procedimento para coisas específicas. Tipo, eu tenho um equipamento que eu preciso compilar o driver. Vocês vão ter que baixar as bibliotecas do kernel do Linux, vão ter que usar um procedimento para gerar o driver daquele equipamento. Por quê? Porque não está disponível no Debian, não está disponível no CentOS, é um site lá da China,
e isso aí é uma, sei lá, é uma impressora numa gráfica, sei lá, cara, isso é uma coisa que vocês têm que saber que existe e como fazer. Precisa saber especificamente algum comando aqui, você tem que entender o conceito. O que eu quero que vocês fiquem aqui é o seguinte, ó, a partir do código fonte, vocês vão precisar de algumas dependências. Essas dependências vão possibilitar que vocês possam compilar esse código. Essa aqui é uma aplicação relativamente simples. Já precisou de 2 bibliotecas para rodar, que não estavam no sistema. Ok? No CentOS, certo? Vamos fazer a mesma coisa. Antes disso, né, agora que listou aqui os grupos, percebo aqui, ó, que os grupos que tem disponíveis são servidor com interface gráfica, uma instalação mínima, uma estação de trabalho, um ambiente gráfico baseado em KDE, um host de virtualização, um sistema operacional customizado. O que está instalado? Ó? Gerenciamento de container, as ferramentas de desenvolvimento, a parte de gerenciamento aqui, headless, não me lembro o que é, e as ferramentas de sistema. Da onde saíram esses caras aqui fora o Development Tools? Fora esse aqui. Quando a gente instalou. E ainda tem alguns outros grupos aqui. Então, se eu quisesse instalar, por exemplo, ó, Yum Group Install, ó, Group Install, e eu vou instalar, botando entre aspas, porque tem espaço aqui, ó, Network Servers. Ó, quero instalar esse conjunto aqui. Servidores de rede. Quando eu faço isso, eu vou baixar um conjunto de pacotes. Eu não vou fazer isso agora aqui, certo? Mas é isso que ia acontecer. Muito bem. Um detalhezinho, né? Por que eu estou usando esse caminho aqui, ó? User SRC. SRC vem de source, fonte. Então vamos lá. Vamos ver se tem um Git aqui. Tem o Git. Beleza. Então vamos baixar ele aqui, ó. Vamos pegar esse cara. Copiei. Vamos clonar ele aqui. Vamos baixar o código fonte. Beleza. Aí, olha o que é a experiência, né? Olha o que é a experiência. O que vocês já sabem agora? Vamos ver que vocês passaram por essa experiência aí. Vocês instalaram no Debian o atop a partir do código fonte. Vocês estão no CentOS agora. Esse comando aqui, ó, foi idêntico, não foi? Foi porque o Git é idêntico. É uma aplicação, é igualzinha, tanto no CentOS quanto no Debian. Isso não tem nada a ver com distribuição, né? Certo? Ok. Qual é o próximo passo? O que você tem que fazer aí? Nunca. Vocês já fizeram uma vez, num outro sistema. O que você tem que fazer agora aqui? Procurar um documento que explique o que fazer, né? Não é isso? Exato. Será que mudou? Olha aqui, ó. Será que mudou alguma coisa? Será que mudou alguma coisa da última vez que a gente instalou esse negócio? Isso é uma coisa que tem que ter atenção. Tu vai cego assim, ó. Ah, dá make aqui, ó. Make, né? Olha ali. Deu erro, né? Claro. O que tá faltando aí? Tá faltando isso aqui, ó. Lê a documentação. Lê aqui, ó. Bah, é mesmo, ó. Deu erro aqui, ó. Tá faltando alguma coisa desse ncurses aqui. O que é o ncurses? Tá? O que é o ncurses? Ncurses é uma biblioteca para poder ter na console interação. Certo? Precisa saber isso. Na realidade, não precisa saber isso. Mas, qual é a dica aqui?
Pô, tá dando erro nisso aqui, cara. Curses.h. Fatal erro. Tá faltando ponto .h. O que é o H? O H vem de header. Isso é uma biblioteca. E aí tu tem um cabeçalho que chama as funções. Quando tem H, é biblioteca. Tá bem. Então a gente tem que achar agora uma biblioteca que tenha o N-curses. Vamos lá. Vou fazer um search. O que temos aqui? Olha ele aqui, ó. N-curses. Perceba um negócio também interessante, né? Vocês estão vendo que tem duas versões aqui? De cada pacote. Um é para 32 bits e o outro para 64 bits. Vai aí, qual que eu vou usar? Se vocês omitirem esse ponto alguma coisa aqui, tipo, vou fazer só isso aqui, ó. Então vou pegar N-curses, devel, só isso aqui. Ele vai se basear no número de bits que vocês têm no sistema operacional. Como é que eu sei? Esse comando aqui vai mostrar para vocês. O name-a. Qual é a arquitetura que eu tenho aqui? A de vocês deve ser essa aí também. Faça esse comando, ó, o name-a. Vou botar aqui para ficar mais fácil. Tanto no Debian quanto no CentOS. O que é isso aqui, ó? A distribuição, aqui o sistema operacional, né? Aqui o nome da máquina, aqui a versão do kernel, aqui a arquitetura do kernel. Aqui se ele é compilado para multithread, quando foi feito normalmente a instalação aí, e quais são os tipos de arquitetura compatíveis. E o nome do sistema operacional, oficial aqui. É basicamente isso. Se eu quisesse forçar a versão 32 bits, eu teria que pegar todo esse cara aqui. Como é que eu instalo no CentOS essa biblioteca aqui? Como é que eu instalo aí? Coloque o comando no chat aí. Como é que eu instalaria esse cara aí? Lembrando, estou usando o Yum. Eu estou usando esse cara, eu estou pegando ele de um repositório na rede. Qual seria o comando para instalar esse cara aí? Yum install e o nome, né? Exato. Então, olha aqui. Yum install. Copio Ctrl Insert, Shift Insert aqui. Ó. Pego Ctrl Insert, Shift Insert. O que acontece agora? Vai fazer a verificação nos repositórios que tem na rede do CentOS, da versão que a gente está usando aqui, que é 8. Achou aqui, beleza. Confirma a instalação. E é isso. Como é que eu verifico esse cara aqui? Se realmente ele baixou. Ah, porque deu OK no final aqui. Vejam, esse cara não é um executável, né? Essa biblioteca aqui não é um executável. Ele copiou uma série de arquivos aqui, mas nada disso aqui eu consigo executar, fazer um help. Eu não tenho isso aí. Então, como é que eu vou... Cara, eu posso me guiar por isso aqui, né? Tô vendo, pô, o troço instalou aqui, né? Tá dando instalado, ok? Mas eu poderia usar, por exemplo, esse comando aqui, que lista todos os pacotes instalados e fazer um filtro para N-curses. Então, são os pacotes que foram instalados, está aqui o cara. Tem várias formas de fazer isso, certo? Então, uma delas. Muito bem. Voltamos para cá. Então, eu instalei a biblioteca que estava faltando. Vamos continuar a compilação aqui. Vamos ver até onde vai.
teoricamente, já que a gente fez uma vez isso aí, já deve ter feito, né? Então tá aqui, ó. Criou o executável do atop. Como é que eu executo ele aqui, nesse diretório onde eu estou? Para dizer que tu quer executar um arquivo no diretório corrente, né, onde eu estou agora, ponto barra atop. Feito. Normalmente, assim, ó, normalmente, quando tu executa uma compilação e tu não tem erros e gera um código, teoricamente, óbvio, né? Se o código funciona realmente, né? Não é essa questão de que compilou, vai funcionar 100%. Depende. Se a top fosse uma porcaria, tu ia compilar uma porcaria, ia dar problema igual, etc, etc. Mas tu vai compilar. Certo? Mas, teoricamente, deverá funcionar. Conforme o desenvolvedor propôs, né, a forma de execução. Então é isso. Feita a compilação. Isso aqui, basicamente, era a tarefa da caveira, certo? Era basicamente isso. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Antes de a gente partir para nosso roteiro de hoje. Já tinham feito isso? Certo? Já tinham feito esse tipo de procedimento? Já fizeram compilação? E para que se faz isso, né? Para que se faz isso? Uma coisa que você tem que cuidar, eu vou provocar agora aqui, tá? Eu vou provocar vocês agora aqui num problema. Vamos pegar esse CentOS aqui. Eu tenho o atop, certo? Onde é que ele está? Ó, ele está aqui, ó. Esse atop é o atop dos pacotes, certo? Por quê? Olha só. Ele está instalado aqui, ó. Eu instalei por pacotes, cara. Olha a versão que ele está aqui. 2711. Essa é a versão que eu instalei assim, ó. Certo? E essa versão que eu compilei agora? Vamos ver aqui como é que vê a versão dele. Menos V. V maiúsculo? É. Ó. Qual é a versão desse atop aqui? Pô, pior que é a mesma. 271. Pô, isso aqui deu coincidência, certo? Agora, olha a situação. Se eu executar esse make install, olha só, make install. O que eu fiz? Onde é que está o atop? Quando eu executar esse atop aqui, agora, qual deles eu estou rodando? O do pacote ou o que eu compilei? Como é que eu sei? Olha aqui. Vou procurar com esse comando que eu estou botando aqui, ó. Vou botar para vocês aqui. Ó. Find. Vou procurar arquivos no sistema operacional. Isso é uma busca, tá? Uma busca. Arquivos com o nome de atop. Olha só. Ele botou por cima do pacote. Tá vendo? Ele sobrescreveu o que eu coloquei no pacote. Tá, e aí? Olha só. Vou remover. Eu vou remover o atop. Ó.
Não quero mais o pacote atop. Tirei. Vou digitar de novo. Atop. Não tem mais, certo? Então não tem mais o atop de pacote. Eu vou usar ele compilado. Tá aqui. Vamos ver onde é que ele está botando esse arquivo. Ó, atop. Tá vendo? Agora eu estou executando o que eu compilei. Entenderam o que eu fiz aqui? Não usei pacote. Agora, vou instalar o pacote. Olha só. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui agora? Ó, eu tenho o atop que eu baixei do código fonte e é esse que eu estou executando. Aí eu venho assim, ó, vou instalar o atop aqui, ó. O que vai acontecer agora? O meu gerenciador de pacote sabe que eu estou usando esse atop aí que eu compilei? Como é que ele vai saber? Não tem como saber. Certo? E aí começa o problema. Porque vira uma várzea isso aqui. Esse é o cuidado que tem que ter. Estou chamando a atenção de vocês disso. De usar compilação de pacotes. É fácil criar uma bagunça aí. Então, usar quando realmente for algo necessário. E algo documentado. Eu poderia fazer uma coisa mais simples, certo? Vou fazer aqui, ó. Esse atop que está rodando agora é o do pacote. Beleza. Eu vou pegar aqui a compilação e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar onde ele vai colocar o nome, o executável, ó. Eu posso trocar isso aqui. Então, por exemplo, vou botar esse cara em, sei lá, aqui, ó. Vou mudar todos esses caminhos aqui. Eu não quero que ele sobrescreva o que tem no pacote. O que vai acontecer quando eu fizer agora a instalação? Ó? Vou fazer o mesmo find aquele. O que aconteceu? Ó? Vocês estão vendo que eu tenho agora o atop em user local bin. E eu tenho esse aqui. Eu mantive os dois. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam o problema de fazer isso. Porque depois que tu for gerenciar por pacotes, esse cara aqui não vai sair. Ó. Onde é que tem o atop? Olha aqui onde ele está pegando. Estão vendo? Ele não está nem usando esse aqui mais, ó. Se eu quiser usar aquele ali, eu tenho que dizer que eu quero usar ele. Vou remover o pacote. Vou remover o atop. Não quero mais. Ó. Tirei esse aí, ó, que o CentOS gerencia. O que vocês acham? O atops desapareceu aqui? Foi removido também? Ou só o que foi instalado do pacote? Só o pacote. Roda atop. Olha onde ele pegou. O que eu tenho que fazer? User local bin atop. Esse é o que foi compilado. O caminho padrão é esse aqui, ó, não tem mais. E esse aqui eu tenho que manualmente dizer. Então, quando vocês forem fazer uma compilação como essa aí, por algum motivo qualquer, para vocês não quebrarem o sistema todo,
Vocês têm que mudar os caminhos onde ele copia os arquivos de instalação. Esse que vocês pegam do código. É isso que tem que fazer. Para vocês não quebrarem a questão dos pacotes. Lembrando, eu estou fazendo aqui uma coisa simplificada, certo? Que é um utilitário que praticamente roda isolado. Mas se vocês pegarem um outro tipo de sistema mais complexo, com mais bibliotecas, e aí as bibliotecas sobrescrevem as bibliotecas do sistema, e aí quebram outras aplicações, cara, é um inferno. É uma bagunça geral.